dos dramas tremendos de civilizações e culturas, as brigas do Islã com a civilização cristã, que estão sendo retomadas, as questões Oriente versus Ocidente, lutas de classes, questões de direitos humanos, crises dos Estados nacionais. Um mundo numa espécie de movimento de parto, não se sabe se vai ser bem sucedido esse parto. A filosofia proporciona a reflexão sobre a permanência, sobre a estabilidade, pressupõe um pensamento, a função do pensamento. É para esse tipo de reflexão que as pessoas procuram os cursos de filosofia. Ele termina, cumprida a resposta dele, dizendo: o professor não pode ser um burocrata do ensino. Ele tem de retomar aquela função antiga de mestre, o que ajuda o discípulo a procurar o seu próprio espaço de pensamento, que lhe dá uma possibilidade de degustação do pensamento. Na mesma ocasião, fiz uma entrevista também com o professor Giannini, Renato Giannini, e ele me disse mais ou menos a mesma coisa. E ele disse, o Giannini teve uma frase: hoje tem-se muitos historiadores da filosofia, mas não temos mais muitos filósofos. Então, ele também via a necessidade da permanência da filosofia na universidade para que se forme o pensador, né? E não o mero conhecedor de história de filosofia. É para, portanto, para vocês, né, que fazem parte do curso de filosofia, que eu quero colocar algumas perguntas relacionadas com o tema literatura, que é uma coisa que, inclusive, vocês depois terão possibilidade, interesse de aprofundarem essas questões. Algumas dessas questões são tiradas de um livro que não saiu ainda em português, que se chama Philosophy of Literature, do professor Peter Lamarck, da Universidade de Nova York. Eu somente lia sobre esse livro, não li o livro ainda, mas eu acho que o que ele estuda lá é uma coisa interessante. Então, além dessa definição básica de literatura e filosofia, com essas coisas mais ou menos que eu coloquei, ele faz outras perguntas. Por exemplo, cabem aos cursos de filosofia orientar os alunos para ver como se diferencia a crítica filosófica da literatura da simples crítica literária que se processa nos cursos de literatura. O que é exatamente a ficção no texto literário? Terceiro, a obra literária exprime uma verdade profunda sobre a vida humana? Podem as obras literárias dar-nos uma melhor compreensão de nós mesmos e da vida humana? Quais são os padrões literários permanentes? Os cânones literários são estabelecidos arbitrariamente pelos modismos de cada época, ou há uma base permanente de requisitos para que se considere válida ou não uma obra literária?